Então, a ideia é hoje mostrar passo a passo o funcionamento da ferramenta. Essa primeira tela é a tela que vocês vão entrar quando vocês estiverem criando um novo cliente de vocês, né? Aqui nós temos algumas possibilidades, né? Primeiro, você consegue criar os seus usuários e seus administradores. Então, aqui está o Everton, mas eu poderia criar um novo usuário e aí permissionar esse cara como administrador da empresa, por exemplo, aí ele terá acesso a tudo, ele vai poder criar novos usuários, ele vai poder criar novos clientes, ele poderá criar novos parceiros, eu vou falar de todas essas coisas em seguida, né? E também você pode segmentar isso. Então, desde o gerenciamento somente da proteção, do file sync share, da parte de cyber infrastructure, onde você conecta numa nuvem de terceiros, e aí você precisa de um gateway para essa conexão, né? Até o sumo administrador, que, como eu falei, vai fazer a gestão de tudo. Então, você cria esses administradores e usuários aqui em gerenciamento da empresa, né? Você pode ter o relatório de todos os seus tenants, todo mundo que estiver abaixo de você, você consegue ter o relatório, então, de utilização atual, nesse momento que está sendo atualizado, um resumo de período, um dia a dia, e aí ele vai vir bem granular. Dia 1, consumiu tal recurso. Dia 2, tal recurso, e assim por diante. O que nós costumamos usar aqui na Corp é o resumo do período, e aí no caso do mês anterior, né? Porque você vai estar cobrado pelo mês anterior consumo. E nós deixamos aqui, ó, todos os clientes e sócios, porque aí você consegue ter granular qual cliente usou quanto e como e quando, tá? Você já consegue ter uma estimativa do seu consumo. Então, um relatório de operações é exatamente o mesmo relatório que você teria no seu cliente, só que aqui ele mostra de todos os clientes. Isso aqui é uma novidade. Antes não existia um relatório onde você conseguia ver agregado todo o consumo de todos os clientes, né? E claro, um resumo executivo que vai fazer, né, aquele relatóriozão com todos os detalhes e tudo que está acontecendo. Mais uma vez, nesse nível aqui, sempre vai ser de todos os clientes. Por quê? Porque você vai estar no nível máximo, onde você cria os clientes e os parceiros, né? A parte de integrações, que é a questão de integrar com Salesforce, gestão por API e tudo mais, né? Ainda está em desenvolvimento aqui algumas coisas, mas conforme eles vão adicionando integração, você sempre tem aqui a capacidade de entender como funciona, tá? Nós não somos experts nessa questão de integração, vale consultar cada tópico e cada possibilidade aqui na forma que vocês acharem interessante, né? Voltando aos clientes, como funciona a criação de um novo cliente, né? Então, duas ofertas e duas possibilidades. O cliente, que vai estar imediatamente abaixo de você e você vai ter gestão sobre ele, e o parceiro, que vai ter os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de criação que você. No caso do parceiro, vamos imaginar que vocês tenham um parceiro que vocês queiram agregar, e ele vai ter capacidade de construir clientes embaixo dele. Então, olha, alguém procurou vocês, eu queria utilizar a ferramenta, eu queria ter essa liberdade, em vez de vocês ficarem criando os clientes dele, vocês dão uma conta parceiro e ele vai criar os clientes abaixo dele. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é que quem vai ser cobrado no final do mês e vai ter que repassar essa conta são vocês. Então, imediatamente você vai ser bilhetado por todo o consumo do seu parceiro e, obviamente, dos seus clientes diretos, né? Então, hoje o foco é a sua gestão, então nós vamos criar um cliente aqui. Sejamos clássicos, vamos criar o Acme. O modo de avaliação já vem setado. Aqui é um dado importante, porque no modo de avaliação, você pode testar com o cliente durante 30 dias todas as possibilidades. Então, você pode testar o DR,
futuramente você poderá testar o EDR, você vai testar o DLP quando tiver completo também. Então, você tem todas as possibilidades de teste de forma irrestrita. Se você quiser fazer um teste, por exemplo, do antivírus para 1000 máquinas, você vai conseguir fazer esse teste. Essa avaliação vai durar 30 dias. Importante ressaltar, pessoal, né? A avaliação dura 30 dias e ela automaticamente sobe para o modo de produção, tá? Enquanto você estiver em avaliação, nada do que foi feito vai ser cobrado. Mas, se você não prestar atenção, em algum momento o cliente desistir, não quero continuar, ficou inviável, nós temos outras ideias, não era o que eu queria, etc., etc., você tem que, pelo menos no 25º dia, já ter essa resposta do cliente, porque você precisa deletar todos os dados do tenant dele, tá? Isso é importante porque se restar algum dado que seja 1K, 1 mega, ele vai virar para produção e você vai ser cobrado pelo mês anterior, tá? Então, agora, na contrapartida, você já negociou com o cliente, ele já tem a expectativa de estar funcionando. Você não quer deixar um mês de avaliação? Você pode entrar automaticamente em produção e a partir de então aquele mês passa a ser cobrado, né? Então, cuidado na configuração e atenção no modo avaliação para depois não retornar dizendo, porque eu não sabia. Não. É importante você dar um alerta para o cliente com uma certa antecedência para ele efetuar ou não a assinatura da sua plataforma, para que você tenha tempo hábil de tirar os dados, porque você vai ser cobrado. Dado importante, idioma em português, né? E mais importante que isso, a parte do gerenciamento. Como provedor de serviços, você presta para o seu cliente, né, o serviço de gerenciamento e manutenção da plataforma dele. E aí vem um ponto muito importante. Se você selecionar autoatendimento aqui, você está dizendo que o seu cliente é autogerido. E você, como administrador, não vai ter nenhum acesso à plataforma dele, a não ser que ele crie um usuário especificamente para você, tá? Mas no papel de MSP, você também pode o quê? Oferecer a gestão, que é a ideia, a receita recorrente de acordo com a sua gestão, e aí você vai trabalhar no modo gerenciado pelo provedor de serviços, onde você, com o seu usuário root, vai ter acesso a toda a plataforma do seu cliente. Existem algumas configurações que você precisa estar logado na plataforma dele como administrador da plataforma. Então, eu sugiro que em dado momento, você crie, por exemplo, um administrador .Coca-Cola, um administrador .Pepsi, um administrador .McDonald's, né? Para o seu cliente, você tem acesso a esse administrador. Né? Porque pequenos ajustes você tem que fazer na plataforma e você precisa estar como administrador local. Eu não sei por que a Acronis fez o design dessa forma, porque no meu entendimento, se você é root, você tem o domínio de tudo, mas realmente algumas coisas você não consegue fazer a implantação, né? Se você não tiver logado diretamente na plataforma. Dado importante que normalmente eu não precisaria mencionar, mas a autenticação de 2 fatores, principalmente para quem tem acesso ao tenant completo, ou seja, para quem vai poder criar os clientes e parceiros aqui, eu, na minha opinião, acho mandatória. Salva a pele da gente se houver algum problema, algum leak, alguma coisa de vazamento. Você também pode criptografar os backups de forma automática, lembrando que uma vez criptografado, vai te exigir a senha para fazer o restore, o que pode, em determinado momento, tornar o seu processo um pouco mais lento, tá? E aí, outra questão importante é a criação do administrador desse tenant. Então, o logon vai ser sempre único. Então, por exemplo, eu posso ter um admin.acme, mas eu posso usar um mesmo e-mail para todas as minhas contas de administração. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail. Só que o meu login Acme vai ser único.
Então, eu posso ter, por exemplo, admin Acme no luisorlandi.corp. Eu posso ter suporte Acme no mesmo e-mail, luisorlandi.corp. Eu posso ter, por exemplo, gestão.acme no suporte@corp.com.br e vincular outros administradores a um e-mail genérico, por exemplo, se vocês tiverem um e-mail de gestão. Mas sempre vai ser único logon e ele vai te dar uma mensagenzinha reclamando que você não tá, já existe alguém com aquele logon, com aquele nome que tem que ser único, tá? Os demais, as demais questões você não precisa necessariamente preencher, né? É só a título de ilustração aqui. E você pode, se você quiser, colocar, né, o setor que essa pessoa pertence. Uma vez feito isso, você avança, ele vai te permitir criar e determinar o tipo de usabilidade. Então, por carga de trabalho, né, e a carga de trabalho vai permitir com que você faça o backup local em disco, ou num NAS ou num SAN, de forma gratuita no ambiente do cliente, mas você vai ter que contabilizar o total do backup na nuvem da Acronis, se você quiser usar a nuvem. Da mesma forma que, para carga de trabalho, você vai licenciar todos os seus agentes, ou seja, máquina virtual, máquina física, tudo isso vai ser licenciado. Você vai colocar na nossa tabelinha a quantidade de dispositivos e vai ter o resultado do valor. Só que o armazenamento local é gratuito. O armazenamento na nuvem da Acronis é pago. Na contrapartida, se você for fazer por gigabyte, muda. Por gigabyte, qualquer quantidade de dados em qualquer mídia é cobrado, ou seja, a quantidade de dados na nuvem da Acronis vai ser cobrada e a quantidade de dados no seu backup local, quer seja em NAS, SAN, na barriga do servidor, etc., vai ser cobrado. No entanto, você não tem que licenciar agente para máquina virtual, agente para máquina física e etc. Os agentes não são contabilizados, é contabilizado o volume. Então, sempre que você oferecer a solução, vale a pena você fazer a conta, né? Se você pode licenciar por carga de trabalho, o que é interessante se ele tiver também a necessidade de fazer um armazenamento local num volume grande, ou se você precisa licenciar por gigabyte, porque ele não vai fazer um armazenamento local e tem um volume menor. É sempre um exercício na calculadora para chegar na melhor métrica para você e para o seu cliente, tá? Você consegue ativar o File Sync and Share também a partir daqui no mesmo formato, cobrança por usuário e por gigabyte. Todas as opções que você ativar aqui, elas vão aparecer para o seu cliente. Então, se você negociou apenas a parte de backup, gerenciamento e tudo mais, você vai manter esses e vai tirar as outras possibilidades. Então, nunca vai ter aquela questão de, eu ativei, mas não sabia. Por quê? Porque isso deixa de aparecer e se ele tentar ativar isso, aparece uma mensagem, você precisa de uma cota de segurança avançada e não vai deixar ele ativar, entendeu? É interessante porque entra no cross-selling. Putz, eu preciso da segurança avançada, eu preciso falar com o pessoal do meu provedor de serviços. Então, eles vão ligar para vocês e vão fazer, né? Olha, eu preciso de segurança avançada, porque eu li lá que isso, que aquilo, que aquilo. E aí você faz a pré-venda e já vende o licenciamento para ele, tá? Vou deixar tudo habilitado aqui para a gente poder utilizar no próximo tópico, como comentário. Então, o SyncShare é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, ele é similar ao Dropbox, permite que você crie uma infraestrutura de compartilhamento, lembrando um pouco um servidor de arquivos, e você faz o permissionamento de pastas e usuários. É interessante para quem não tem nada no sentido de OneDrive, de Dropbox, e já não tem uma estrutura montada. Para pequenos ambientes onde você não quer que os usuários armazenem os dados nos próprios discos rígidos, você pode entrar com uma política por GPO lá e forçar eles gravarem
numa pasta compartilhada na máquina que vai subir os dados, né? E a parte de notarização, que é onde você consegue assinar documentos com um certificado digital que é válido em todo o Brasil e enviar esses documentos para serem assinados por outras pessoas. É o mesmo sistema que funcionaria, por exemplo, num cartório digital. Então, você pode habilitar ou não. O que eu vejo muito nos provedores de serviço em uso é mais a parte de proteção e backup, mas você também pode apresentar isso para o seu cliente, né, como um add-on, um adicional. Olha, posso te fornecer também a parte de compartilhamento de arquivos ou, se você tiver demanda, a notarização e assinatura digital. Escolhidos aqui os métodos, hoje eu vou por carga de trabalho, eu vou clicar em avançar. É aqui que eu determino quantidades e o que vai finalmente estar disponível para o usuário, né? Então, quantas estações de trabalho ele vai poder usar, quantos servidores, quantas máquinas virtuais, se ele vai usar serviço de hospedagem na web, se ele vai fazer a gerência de dispositivos móveis, o 365, né? O Google, né? E a parte do Google Workspace. Aqui é importante prestar atenção, pessoal, por quê? Eu tratei com o meu cliente que ele tem direito a 50 máquinas instaladas com o nosso produto. Olha, eu, por contrato, eu vou gerir 50 máquinas suas. Se você precisar de alguma coisa, me contata que a gente faz uma negociação para adicionar quantas máquinas forem necessárias. Então, você pode manter isso aqui ilimitado e depois bilhetar o cara no final do mês, né? Ou você pode fazer isso de forma fechada. Então, duas formas de fazer. Eu entro com a cota de 50 máquinas. Nessa primeira cota aqui, para quem já trabalhou com Active Directory, é o soft quota, ou seja, ele instalou 50 máquinas. Na 51ª, ele vai começar a receber um alerta. Ó, você excedeu o limite de máquinas. Na 52ª, você excedeu o limite de máquinas. Mas vai permitir com que ele continue instalando os agentes sem bloquear. Só vai começar a gerar alertas. Agora, se você deseja ser preciso no fornecimento do serviço, ele não pode passar de 50 máquinas, então você vai trabalhar com a cota rígida aqui, né? 50 máquinas, ou seja, ele vai conseguir instalar 50. A 51ª, ele instala o agente e o agente não conecta. Ele pode ter 60 agentes instalados, mas desse excedente, nenhum agente mais vai conectar. E aí ele vai precisar retornar para você e falar, olha, pessoal, eu estou tentando instalar o agente, mas estou conseguindo, ninguém está se comunicando e tal. O que está acontecendo? Aí você vai falar para ele, por contrato, nós tínhamos definido 50 máquinas, eu estou vendo aqui, olha, que você está tentando instalar a máquina, mas vamos ver o que a gente pode fazer, vamos renegociar isso, entender o que é melhor para você. Então, sempre que você quiser só os alertas, você vai deixar o primeiro número aqui. Quando você quiser bloquear as instalações, você vai deixar o segundo número. Feito isso, você pode configurar o restante da plataforma. E sim, né, você desabilitando, né, ele não vai ter acesso a isso, ok? Então, ele está dando essa mensagem porque eu estou com outras coisas habilitadas, mas só para entender, né, eu vou bloqueando e vou removendo da interface do usuário, ele não vai mais enxergar isso, tá? Então, da mesma forma, para o 365, eu vou criar um backup de usuários, vou permitir o backup de cartas postais e tudo mais. Tudo isso pode ser controlado por aqui. Eu vou tirando o que eu quero e aí não vai aparecer nada disso para o usuário final, certo? A mesma questão do backup avançado, então nós vamos tratar de backup avançado quando tiver Exchange em cluster, quando tiver SAP HANA, quando tiver qualquer Oracle, independente de estar em cluster ou não, né? SQL, se também estiver em cluster, nós vamos tratar como uma opção de backup avançado. Da mesma forma, eu vou ter as limitações aqui e sempre tem aqui, ó, uma informaçãozinha que você pode apontar e entender melhor. Da mesma forma, habilitar gerenciamento avançado, segurança avançada, tudo isso, se você desabilitar, não vai permitir com que o usuário faça a opção por essa questão. Por exemplo, aqui na segurança avançada, quando você opta por ter a segurança avançada,
os processos e as engines, como as assinaturas do antivírus, vão ser transferidas para a máquina. Na versão gratuita, essas engines, esse processo estão na nuvem, então o agente se comunica com a nuvem, faz a avaliação, quarentena e traz de volta. Quando você ativa a segurança avançada, esse agente processa tudo na máquina do usuário e depois envia para a nuvem se houver alguma necessidade de uma, entre aspas, segunda opinião, ou explodir isso num gerenciador deles, ou numa sandbox na nuvem, tá? Então, o gerenciamento, a segurança avançada, você permite ou não que ele selecione aqueles ícones com as setinhas verdes. Nós vamos falar disso tudo hoje, então vão anotando aí qualquer dúvida e nós vamos conversar, né? Parte de segurança avançada de e-mail, proteção de caixas postais, aqui é um filtro anti-spam, anti-phishing, anti-spear-phishing, que está disponível também na plataforma, você pode ativar ou não, né? 365, Exchange, on-premise, etc., né? E aqui são os servidores e o que você vai permitir de armazenamento, né? Então, pensando sempre em nuvem, você tem que deixar isso habilitado para poder fazer, por exemplo, a recuperação de desastres. Da mesma forma que se você vendeu 50 teras para o cliente, você também pode limitar isso no mesmo formato anterior, né? Eu posso colocar por tera aqui, eu posso limitar a 50, se ele passar de 50 me dá um alerta, ou eu posso fazer daquela forma rígida, fixa, não vai conseguir fazer mais de 50 e aí vai começar a apresentar erros lá na plataforma dele, ok? Feito isso, deixo configurado da mesma forma aqui, né? A parte de recuperação de desastres. Nós temos lá tudo isso aqui na calculadora, você pode limitar, mas a regra é simples e clara. O que você tiver de armazenamento de backup, você espelha aqui no armazenamento de recuperação de desastres. Então, se nós deixamos 50 teras, nós manteremos aqui 50 teras. Não pode esquecer de colocar os 50 gigas como o Luiz tem uma tendência a fazer. E deixa setado. Nós escolhemos aqui, pessoal, a parte de carga de trabalho. Nós escolhemos aqui proteção de carga de trabalho. Então, esse backup local, se você permitir o seu cliente fazer, ele não vai ser cobrado. É uma das vantagens de você ter a carga de trabalho. Então, você pode, se quiser, deixar ilimitado ou limitar isso, porque, de repente, o cliente tem uma storage, um espaço em storage seu no ambiente alocado e você não pode deixar passar de 50 teras, por exemplo. Então, aqui também permitiria uma customização e uma limitação. Setadas todas as necessidades do seu cliente, você já pode clicar em feito e ele vai criar o tenant. Aguardar um instantinho. Enquanto ele processa, eu vou tomar um golinho d'água. Prontinho, pessoal. A conta foi criada, né? Já está ativa. E eu, como administrador, veio para o meu e-mail, eu vou receber lá um e-mail e vou criar a minha senha e vou ter acesso administrativo a isso. Mas como provedor de serviço, eu já consigo gerenciar esse serviço. Posso clicar aqui, ele vai entrar na conta para que eu possa começar a trabalhar. Nenhum dispositivo adicionado, você não vai ter nenhuma visão nesse primeiro momento, e a partir de então você começa a instalação dos agentes. O primeiro passo e o mais importante é a instalação dos agentes, porque enquanto você está instalando os agentes, o agente vai monitorar as atividades da máquina, vai entender as capacidades para backup, para proteção, para gerenciamento. E quando você criar o plano de gestão, né, plano de controle dessa máquina, você vai conseguir capturar todas essas configurações. Então, vamos dizer que eu tenho um dispositivo, eu quero adicionar um dispositivo aqui. Pode ser vários dispositivos, no caso de um Windows aqui, e aí você vai
clicar e ele vai, através de um agente que já tiver instalado, começar a fazer o deploy, se você achar necessário, ou você pode instalar isso pontualmente em servidores ou estações, né? Aqui ele também julga Linux como um servidor, mas você pode ter estações de trabalho também como servidor, tá? Então, como Linux, perdão. Então, você vai instalar o mesmo agente. Também existe disponibilidade de instalar isso para VMware, para Virtuoso, para Hyper-V, né? Então, tudo isso aqui você consegue ter o gerenciamento utilizando o agente, tá? Um exemplo, um dado importante, pessoal, para ESXi e para Hyper-V, você tem a árvore de servidores dentro do ambiente sendo apresentada. Para as outras soluções, você vai implementar o agente dentro das máquinas virtuais. Vai ser um agente para o sistema operacional e não para o virtualizador, né? Eu vou mudar aqui para o nosso tenant, para que nós possamos fazer a demonstração já com os agentes instalados, sem eu precisar ficar instalando agente na máquina. Porque o processo de instalação é next, next, finish, e não tem muito mistério. Vou subir aqui para o meu tenant principal. Entrar no meu demo. E gerenciar a Corp SP aqui, só para vocês verem. E ser mais ágil. Então, eu vou gerenciar o meu serviço. E agora sim, a visão geral vai ser preenchida, porque os agentes já estão trabalhando e vão estar coletando os dados e tudo mais. Mas vamos falar de dispositivos e de agente. Uma vez que você instalou o agente, e aí você vai vir aqui e fazer aquele processinho anterior, ele vai te apresentar a máquina. A máquina vai estar online aqui. Você vai ter dentro dessa máquina todos os dados que estiverem disponíveis nela. Então, utilização de CPU, taxa de transferência de dados, etc. Aqui nesse meu caso, eu não dei todas as permissões no macOS, mas você consegue ver todo o funcionamento da máquina aqui, né? Hoje existe já essa possibilidade de monitoração. Vocês podem oferecer um serviço de gestão, por exemplo, de endpoint, né? E ter controle dessas máquinas, passar scripts nas máquinas, fazer uma gestão automatizada disso. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? A parte de proteção, então monitoramento, a temperatura de GPU, tudo isso aqui eu coloquei aqui. Deixa eu passar para a máquina do César aqui, que é uma máquina Windows, então ele tem um backup da pasta documentos dele habilitado, ele tem avaliação de vulnerabilidade, controle de dispositivos. Nós vamos passar por esses caras daqui a pouco quando a gente criar o plano. Mas aqui a ideia é demonstrar o que o agente já faz na máquina, até mesmo sem ter o plano. Ele já começa a coletar dados, ele começa a entender as capacidades da máquina, e aí você consegue, por exemplo, ter acesso e identificar possíveis problemas. Por exemplo, por ser uma máquina, um desktop, você não tem acesso à recuperação de desastres por conta do licenciamento da Microsoft. Mas se fosse um servidor, vamos pegar um servidor que está desligado aqui. Você já começa a ver, por exemplo, detalhes do servidor de recuperação. Você começa a ter ideia de tudo que está implantado nele. Nós vamos falar dessa parte de recuperação de desastres daqui a pouco também. Então, olha, a parte de recuperação de arquivos, a parte de acesso remoto a essa máquina, a parte de gerenciamento, desligar, desativar, religar a máquina, por exemplo, né? A aplicação de correções e patches, tudo isso vai estar disponível para que você possa fazer uma gestão daquela máquina
unicamente, né? Se você tiver que fazer uma intervenção no servidor, ou se você tiver que fazer uma intervenção numa máquina de um cliente, né, num desktop, no notebook, você consegue fazer toda essa gestão por aqui. Consegue ver os detalhes da máquina. Então, ó, Windows 2016, está rodando num Xeon, é uma máquina virtual, detalhes aqui da máquina. Software, se você habilitar lá o gerenciamento avançado, você vai ter acesso a todos os softwares que estão disponíveis, estão instalados nessa máquina, e aqui você também consegue identificar, por exemplo, se tem algum software que não foi autorizado. Às vezes o cara está trabalhando em casa e tudo mais, e aí instalou um Photoshop que ele precisava resolver alguma coisa lá, um Photoshop que não tem licenciamento pela empresa, ele está usando a máquina da empresa. Você consegue identificar isso aqui. Na parte de hardware, a parte de hardware já faz parte do licenciamento padrão, ou seja, ele já vem incluso e você não precisa habilitar, por exemplo, o gerenciamento avançado, já é gratuito. Então, aqui você consegue ver que era uma plataforma de KVM, rodando no Xeon, né, o clock máximo, quantos núcleos tem esse processador, memória, o tipo de emulação. Se fosse, por exemplo, uma placa física, você poderia ver uma GPU, sei lá, GTX 1080, uma RTX 2070 e assim por diante, né? Espaço em disco, como é que está alocado, tudo isso relacionado aos componentes da máquina. No caso aqui, é uma máquina virtual, você não tem o hardware propriamente dito, mas você pode ter numa máquina normal, né, num notebook, e aí você consegue ver, ó, processador de 10ª geração, 8 GB de memória num slot, detalhes sobre a máquina fisicamente falando, né? A parte de acesso remoto, né? O fabricante tem o Near, que é uma plataforma de acesso remoto que rivaliza ali com o TeamViewer, com o Anydesk e tudo mais, já está incluso para você. A parte de remote desktop também pode ser configurada. Então, conforme você implementou o agente, ele já vai te trazendo as possibilidades e você vai entendendo as capacidades da máquina. Aqui todas as ações que foram feitas na máquina, se existem alertas ou se você quer colocar essa máquina num grupo. Quero colocar no grupo de agentes do financeiro, quero colocar essa máquina no grupo de agentes de Windows 10, Windows 11 e assim por diante, né? Então, feita a parte da implementação do agente, aí vai mostrar para vocês as máquinas com agente. Se você tiver separado, por exemplo, por grupos, você vai poder ter isso aqui. E a parte do 365. A partir do momento que você criou o plano de backup 365, ele acessa o tenant seu ou do seu cliente, né? E vai te trazer todos os grupos aqui, todas as pastas públicas, se elas existirem, né? Coleções de site aqui, que é o SharePoint, né? Eu não sei por que eles traduziram como coleções de site, mas aqui é o SharePoint, você consegue fazer backup de tudo isso. As equipes que estão disponíveis e foram criadas no Teams do seu cliente, e aí sim, os usuários, né? Nós vamos passar pela criação do plano para backup em nuvem, que contempla tanto o 365 quanto o Google Cloud, tá? Lembrando, pessoal, que quando nós falamos de Microsoft 365, nós falamos de licenciamento por quantidade total de usuários do tenant do cliente e armazenamento gratuito de todos os dados do cliente, tá? Então, isso é importante. Para 365, o licenciamento é feito pelo total de CITES, mas qualquer armazenamento é gratuito. Não interessa se é 3 GB, 3 teras ou 3 petabytes, tá? Na contrapartida, se você for pensar em Google, o licenciamento é feito por completo, ou seja, pela quantidade de CITES presentes no tenant dele, mais o armazenamento. Então, para o Google, o armazenamento é cobrado integralmente, tá, pessoal? Então, a gente vai passar pela criação disso, né? Vamos falar de gerenciamento e aqui é onde você cria os planos de proteção, tá? O plano de proteção, ele vai te dar acesso a, por exemplo, fazer o backup por máquina, a disponibilizar o DR,
a fazer a verificação de patches e tudo mais. Então, você consegue criar um plano para isso. Aqui tem uns vídeos, como criar o plano de proteção e tudo mais. E aí, você começa a ter acesso às funcionalidades. Vamos deixar ele carregar um pouquinho. E só para ressaltar a importância do agente pré-instalado, porque com o agente pré-instalado, você vai selecionar aqui quais agentes farão parte daquele plano. Então, você pode segmentar, por exemplo, eu quero um plano para os meus servidores com banco de dados Oracle, eu quero um plano para os servidores Windows 2016, eu quero outro plano para os meus servidores onde tiverem SQL Server e etc. Então, posso segmentar isso e quando eu clicar em adicionar o dispositivo, eu vou ter o agente disponível e ele vai me trazer todas as possibilidades daqueles agentes para o backup, por exemplo. Vocês vão ver que aqui provavelmente vai dar um erro, porque essa máquina já está em outro plano. Ah, Luiz, mas eu não posso incluir a máquina em vários planos? Pode, mas eles não podem se sobrepor. Se eu já tenho o backup dessa máquina em um plano, não tem sentido eu ter o backup dessa máquina em outro plano. Então, eu consigo me organizar para que isso fique fácil, inclusive, de gerenciar, né? E não tem esse tipo de conflito. Ele vai reclamar, ó, e vai mostrar para você qual tipo de conflito, né? Aqui tem um backup da pasta documentos. Então, eu consigo avaliar tudo que eu preciso de forma clara e aí tomar as ações necessárias. Aqui no caso, um backup da máquina inteira, né? Eu sempre acho mais fácil fazer o backup da máquina inteira, por quê? Porque ele só vai subir os dados que estão sendo utilizados, né? Ao contrário do que se fazia antigamente, backup da máquina inteira. Ah, o disco tem 500 gigas. Meu, vai subir 500 gigas? Não. O disco tem 500 gigas, estão ocupados 128, 128 gigas vão ser backupados e o resto eu não vou ser contabilizado. Então, tem essa facilidade. Eu particularmente gosto de máquina inteira porque facilita muito na hora de ser granular. Todos os backups utilizando a plataforma, eles são granulares. Ou seja, eu consigo pegar um arquivo dentro daquela pasta, o Win32, no meu servidor de Windows 2019, etc. Então, eu consigo fazer o drill down, fazer a navegação até o finalzinho dessa escala e achar o arquivo que eu preciso, né? Mas eu também posso escolher fazer discos e volumes, arquivos e pastas e o estado do sistema. Se a minha máquina tivesse, por exemplo, SQL Server, aqui também teria a opção de fazer backup do SQL Server. Tá? Posso ativar a proteção de dados contínua, ele vai me indicar aqui que faz parte do backup adicional. A proteção de dados contínua vai fazer o backup dessa máquina, do conteúdo que você definiu, a todo momento que esse conteúdo for alterado. Tá? Então, você vai ter uma leitura maior de disco, para que ele possa verificar que o conteúdo está sendo alterado e vai atualizar esse backup instantaneamente. Tá? Pessoal, pensando em nuvem instantaneamente, quer dizer minuto a minuto. Né? A gente não vai ter uma coisa de segundo a segundo, até por conta de latência, jitter e tudo mais. Mas, sendo realista, vai ser uma coisa de minuto em minuto, então você vai ter a informação atualizada do último minuto. Consigo determinar, por exemplo, aqui a parte de armazenamento, se vai ser em nuvem. Um dado importante, se eu estiver pensando em disaster recover, eu sempre terei de usar o armazenamento em nuvem do fabricante, ok? O disaster recover não funciona se eu não ativar o armazenamento em nuvem no fabricante. Só um instantinho, pessoal. Então, sempre que nós pensarmos em backup e disaster recover, nós já vamos manter ativado aqui o armazenamento em nuvem. Eu posso adicionar outros locais, e aí sim, uma pasta local na máquina, uma pasta de rede, posso criar um script para montar um compartilhamento
e depois fazer o pós-processamento e desmontar esse compartilhamento ao final do backup. Também consigo fazer a gerência por script. E eu tenho alguns tipos disponíveis aqui, né? VB, Python e JavaScript. Não perguntem para o Luiz como funciona nenhum desses, porque ele é zero à esquerda para qualquer tipo de programação. Então, selecionado o local. Então, vamos manter o Cloud Storage aqui. E eu vou ter o armazenamento na nuvem do fabricante. Detenho o agendamento da forma que eu achar necessário, existem inúmeras possibilidades. Ele vem, como sempre, incremental, mas o mais utilizado é o completo semanal e diário. Você consegue determinar a agenda para que cada um desse aconteça, mas você também tem possibilidade de fazer isso personalizado e aí montar esse backup da forma que você achar necessário, tá? Então, vou deixar aqui o mensal completo, diferencial. Vamos aguardar ele processar rapidinho, dar o concluído. Qual que vai ser o meu tempo de retenção? Então, aqui você precisa estudar com o seu cliente se ele exige algum nível de conformidade, /compliance, se vocês preferirem, e aí você seta o tempo de retenção, ok? Normalmente, nós vamos ter um incremento do backup conforme for acontecendo a retenção. Pela nossa experiência, a gente não viu grandes mudanças no volume que está sendo biletado, mas é interessante você projetar sempre o backup com uma gordura de crescimento anual de 10 a 15% em média. Isso é em média, depende de cliente para cliente, mas um bom número é entre 10 e 15 para você ter a segurança de que na renovação do ano que vem do seu contrato, enfim, não sei como vocês trabalham, você pode falar para ele, olha, a gente vai continuar com o mesmo montante de dados alocados, porque nós vimos que o crescimento foi X ou Y, né? Então, aqui eu consigo determinar quanto tempo, né? Então, vamos deixar aqui 2 anos, por exemplo, e determinar quantas semanas, etc. A limpeza no sentido de limpar o cache, que é feito no disco para isso. Vou deixar pronto aqui. Concluído. Então, temos um backup completo diferencial incremental, mensal, semanal e diário, que vai ser retido por 2 anos, 7 semanas e 7 dias. Posso habilitar a criptografia ou desabilitar. Lembrando mais uma vez, se você habilitar a criptografia, você só consegue fazer o restore disso a partir da senha. Se você tiver errado essa senha, se você tiver perdido essa senha, não há como recuperar a senha. Backup e todo o histórico anterior vai ser perdido. Cuidado com a criptografia. Backup de aplicativo, eu posso forçar ele, né, a habilitar aqui o SQL, o Exchange, o AD, o Oracle. Lembrando que o Oracle precisa do backup avançado sempre, em qualquer instância, seja um banco de dados único ou um cluster, ele sempre vai ser cobrado através do backup avançado. E cPanel, para quem faz o gerenciamento lá de websites e tudo mais, também pode ser habilitado. Tá? Então, vou deixar sem habilitar nenhum. E aí tenho todas aquelas opções de backup que nós conhecemos de todos os softwares anteriores. Como vai funcionar o agendamento, quais alertas eu vou receber, se eu prefiro incrementar o diferencial e vice-versa, né? Como vai ser e onde inicia o backup semanal, se eu vou fazer um backup byte a byte, né, ou por bloco, se eu vou trabalhar com capturas de LVM, etc. Então, tudo isso aqui pode ser alterado, né, e entendido. Existe a possibilidade de você ter um backup forense, que vai ser um backup raw, e nesse caso aqui, ele vai copiar o tamanho exato do disco. Então, quando você ativa aqui o backup forense, se o seu disco tiver 500 gigas, você vai ter um backup de 500 gigas, porque ele faz byte a byte. É uma cópia raw única do sistema para ser avaliado por um perito forense e identificar, por algum motivo, algum problema ou alguma demanda, enfim,
um backup forense. Da mesma forma, a recuperação em um clique, que a gente chama de Instant Restore, você consegue, no backup em disco, subir uma máquina virtual com a última imagem daquele disco, né? Então, ele também faz parte aqui, né, do backup avançado. E aí, VSS, etc., isso aqui pode ser explorado à vontade por vocês no momento que vocês precisarem, né? Feito o backup, vamos falar um pouquinho de antivírus. Importante, pessoal, né? Backup aqui, ativado, armazenamento na nuvem, lá embaixo, recuperação de desastres liberada, você ativa ele e a partir desse momento ele começa a fazer a redundância de dados. O que for backupado vai ser transferido também para a recuperação de desastres instantaneamente, tá? Então, se você ativar essa opção, você não precisa fazer necessariamente nenhuma outra configuração, você já vai ter a possibilidade de fazer um DR a partir do primeiro backup full, pessoal. Tá? Então, só passando rápido aqui, se eu desativar o backup, automaticamente, claro, o Disaster Recover é desabilitado. Parte de antivírus, onde você faz a gestão, né, da proteção, ele já vem com o anti-malware, que faz parte da segurança avançada, habilitado. Se vocês forem oferecer para o seu cliente a parte de nossa, perdão, pessoal. Agora sim. Se vocês forem oferecer para o seu cliente o antivírus de uma forma gratuita, vocês devem desabilitar as questões avançadas, porque senão você vai ser cobrado por uma licença de proteção avançada, de segurança avançada. Lembra que eu comentei, pessoal? Lá no setup do cliente você pode desabilitar isso, se você não pretende oferecer a gestão avançada, segurança avançada, backup avançado. Se você deixou isso habilitado, você corre o risco, se a gerência não for sua, claro, de habilitar alguma característica que tenha um custo adicional, entre aspas, sem querer, né? Luiz, pô, mas você está tirando o avançado aí, eu vou deixar de ter anti-malware, eu vou deixar de ter proteção em tempo real, pô, eu não vou ter a prevenção de exploração? Não, pelo contrário, isso já é inerente da solução. A diferença é que quando você ativa a parte avançada, como eu citei lá no começo, você traz essas engines para dentro da máquina. Então, você traz o processamento desses dados para dentro da máquina. Eu sempre sugiro que você pense na parte avançada quando você tem máquinas que estão em trânsito, né? Isso é muito importante você pensar, porque o notebook que vai para casa do seu cliente para fazer home office, então ele vai para o escritório na segunda, ou na quarta, ou na sexta, ou só vai na terça e quinta, uma parte desse tempo ele vai estar dentro do ambiente do usuário, onde tem menos camadas de proteção. Então, normalmente o usuário só tem lá roteadorzinho e a máquina conectada no Wi-Fi e nada mais. Ao contrário de que ele tem na empresa, que ele tem um firewall de borda, um filtro de conteúdo, um antivírus de borda, depois ele pode ter um proxy reverso protegendo ele, e ainda tem a camada de proteção do endpoint com a parte de segurança, né? Então são várias camadas na empresa contra uma camada só no ambiente de home office dele. Então, nesse caso, eu sugiro que você tenha o malware, o anti-malware, né, a equipe de segurança avançada aqui, porque você tem uma camada a mais de proteção, tá? Do contrário, se as máquinas estão dentro da empresa, elas vão estar necessariamente conectadas à internet e o processamento e as decisões podem ser feitos de forma instantânea na nuvem. Quando a gente pensa nesse processo, parece um processo muito longo, mas essas decisões, esse controle é entregue para a máquina de volta em 200 milésimos de segundo. Então, 200 milésimos de segundo, pessoal, é muito pouco tempo. Não é 1 segundo, são 200 milésimos de segundo. Então, se você tiver numa rede corporativa, completamente capaz, habilitada e configurada, você não precisa necessariamente usar a parte de antivírus e anti-malware avançado. Então, da mesma forma, você pode configurar, reverter por cache, você pode ter a proteção de pasta de rede ativada, ou seja, todas as vezes que a máquina fizer uma consulta a uma pasta de rede, ela vai verificar se tem vírus, etc. Ransomware, principalmente, ela vai se proteger contra isso. Tudo isso vai trazer o quê? Confiança do seu usuário no seu serviço.
Então, todas as configurações de antivírus estão aqui disponíveis. Eu não sei se a gente precisa elaborar muito isso, porque, né, eu quero ativar a autoproteção, eu quero determinar como é que vai ser a quarentena, se vai interromper, se vai notificar. É bem simples a tratativa da parte de antivírus. Filtragem de URL, aqui é muito interessante, por quê? Acabei de falar da parte de home office, que ele não tem camadas de segurança, que o seu cliente não tem mais, entre aspas, uma gestão completa do usuário final. Né? Está na casa dele, na rede dele, na internet dele, né? Ele faz o que teoricamente ele quiser. Mas no tempo em que ele está trabalhando para a empresa, ele tem que ser produtivo. Então eu posso habilitar a filtragem de URL, que é um adicional aqui de segurança avançada, e bloquear coisas que não me interessam, que não interessam para a empresa. Então, eu posso negar o acesso a entretenimento, eu posso negar o acesso a sites de hacker, atividades ilegais, downloads ilegais, o cara fica fazendo torrent enquanto está trabalhando, aí plim, o torrent apitou, ele já para ver, já descompacta o arquivo, já instala o joguinho. Não, né, gente? Pô, vamos trabalhar. Então, nada de conteúdo adulto usando a máquina da empresa, quer namorar, faz um 0800 aí para alguém, pagamento online, deixa ele fazer, armazenamento online, não vamos ficar transferindo dados porque você está na VPN, você não precisa. Pornografia sem chance, e assim por diante, né? Eu posso bloquear tudo que me interessa e ele vai ter um filtro de conteúdo funcionando através do agente. Então, aquele filtro de conteúdo que ele tem só quando ele vai para a empresa, ele vai ter aqui também, né? Independente dele estar na empresa ou não. Isso é interessante, né? Tá usando a máquina da empresa, tá debaixo das regras da empresa. Posso dar um feito aqui e posso determinar, por exemplo, o que eu desejo fazer. Quando for bloqueado, eu vou perguntar para o usuário o que ele quer fazer? Não, né, pessoal? O usuário sempre vai falar, eu quero tudo, eu posso tudo e eu vou fazer tudo. Então, você bloqueia automaticamente a atividade, mas você pode ser um cara legal e colocar algumas exclusões, site X, Y, Z. Também existem dois lados dessa história. Se você pode ser um administrador permissivo, que deixa liberado lá a parte de categorias, mas você restringe determinados sites aqui. Ou você pode ser um administrador que não permite acesso a nada, mas libera alguns sites aqui. Então, tem as duas formas. Ou tornar sites, URLs e processos confiáveis, ou bloquear as URLs que você não deseja que sejam utilizadas. Né? Feito isso, nós temos aqui a parte de filtro de URL, filtro de URL configurado. Vamos falar um pouquinho agora da parte de gestão do Microsoft, não Microsoft 365, pessoal. Gestão de sistema operacional Windows. Você consegue trazer para dentro da plataforma a gestão do Defender, do Firewall e do Security Essentials. Tá? Nós ainda não vimos ninguém que faça essa gestão dentro da plataforma do fabricante, mas essa gestão é utilizada para não precisar ter acesso máquina a máquina dessas configurações. Né? Eu não tenho uma demonstração sobre isso, mas a ideia aqui é manter essas engines funcionando, principalmente quando o administrador do seu usuário final usa o SCCM, que é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos que a Microsoft fornece para as empresas. Né? Você licencia isso por dispositivo. Aí você tem o gerenciamento do hardware, do software e do que está dentro daquele dispositivo. Para que isso funcione, você precisa ter a plataforma de segurança deles ativada e com o kernel dessa plataforma, se assim pode se dizer, funcional. Então, você consegue trazer esse gerenciamento e ficar monitorando isso. Como eu falei, nós ainda não tivemos nenhuma experiência de revenda nossa utilizando essa característica, e isso tudo também faz parte, né, da segurança avançada.
Vou desabilitar aqui. E vamos falar da parte de avaliação de vulnerabilidades. Esse é muito interessante porque, comprovadamente, os administradores levam, em média, 240 dias para instalar e ter uma base computacional completamente atualizada no que se diz respeito a sistema operacional e também a aplicações de terceiros. Então, o produto aqui trata a avaliação de vulnerabilidades como uma premissa básica e você vai ter reportado todas as vezes que for descoberta alguma vulnerabilidade nos sistemas operacionais onde você tem agente. Ele vai funcionar para Linux, Windows e macOS e até 160 fabricantes, e vai crescendo a cada momento, né? Que estão instalados em cima desse sistema operacional. Então, eu vou ter proteção contra brecha de segurança da Adobe, vou ter proteção contra brecha de segurança da própria Microsoft, dos produtos do Office, por exemplo. Vou ter a proteção contra Autodesk, né, falhas no kernel lá do AutoCAD, por exemplo, e tudo mais. Então, ele vai te avisar, e estando disponível essa correção, você vai poder implementar ela, né? Você pode utilizar esse agendamento, né? E ele vai rodar e atualizar essas máquinas contra, né, essas falhas, essas brechas de segurança no dia e hora que você achar interessante, né? Então, diariamente, às 11 horas da manhã, ou às 13, às 15, dependendo do que for mais interessante naquele ambiente, tá? Então, vou deixar feito aqui. E, paralelo a isso, nós temos o gerenciamento de patches, que são correções. Eles não trabalham com vulnerabilidades. Uma correção, ela aumenta o desempenho do produto onde ela for aplicada e corrige pequenas falhas, não vulnerabilidades. Falha de desempenho, falha de performance. Ah, eu abri a aplicação e não estava aparecendo o botão OK, então falha de design e tudo mais. Então, o gerenciamento de patches é um adicional que faz parte do gerenciamento avançado, e aí você consegue fazer todas as atualizações, né, quando nós falamos de Microsoft, de forma automatizada. Para quem já está há algum tempo nesse mercado, a gente pode lembrar do WSUS, só que essa solução funciona e não te deixa louco com versionamento, linguagem, falha de agenda de horário, etc., como era o WSUS. Então, você pode determinar os tipos de atualização que você prefere. Habitualmente, nós gostamos de utilizar só as críticas e de segurança, mas vale a pena ficar antenado se alguma outra atualização não precisa ser feita, como foi o caso em 2015 da vulnerabilidade do spool de impressão, que gerou lá aquele ataque monstruoso de WannaCry, que saiu criptografando o mundo inteiro. Mais importante, aquela brecha de segurança tinha sido corrigida há mais de 200 dias antes pela Microsoft e seria corrigida pelo produto se você tivesse deixado a avaliação de vulnerabilidades automatizar esse processo, ok? Então, um agendamento para isso rodar, e se você vai querer um backup pré-atualização. Em 2000 e tralalá, a Microsoft lançou uma atualização nas máquinas de Windows 10, e em alguns fabricantes, Dell, Lenovo e HP, em algumas versões dessas máquinas, essa atualização ela apagou a trilha zero do hard disk, ou seja, o índice onde estão lá armazenados todas as diretrizes para você acessar o sistema operacional, os arquivos, e aí a máquina não botava mais. Então, se você tivesse aqui a solução, você poderia fazer, né, um backup pré-atualização, e aí, não deu certo, volta o backup e a máquina volta a funcionar, né? Mapa de proteção de dados. Aqui você vai determinar as extensões que você quer que sejam monitoradas e evitar que os programas que geram essas extensões sejam adulterados. Então, um exemplo simples aqui, abrindo as extensões, você vai ver algumas desconhecidas, mas você também vai ver, por exemplo, XLS, XLSX, né? DocX, etc, etc. Ou seja, todas as vezes que, por algum motivo, houver a tentativa de adulteração do executável do Word, do executável do Excel, por exemplo, ou do AutoCAD, enfim,
ele vai ser bloqueado, a gente chama isso de tampering, né? Ele vai bloquear esse tampering e vai reportar na sua console uma tentativa de adulteração do produto e vai rodar um antivírus para te proteger de um possível invasor, né? Essa solução também faz parte do backup avançado, né? Porque ela vai rodar, né? Ela vai manter um cache dessas aplicações em disco e vai fazer o rollback disso aí, né? Controle de dispositivos, aqui muito conhecido pelo pessoal que já usa, né, antivírus há muito tempo, então isso já vem desde as versões no começo dos antivírus pagos se popularizarem, então você consegue gerenciar, por exemplo, quais dispositivos você quer bloquear ou liberar, né? Deixa eu pegar aqui é mais fácil de entender. Então, vou bloquear o acesso ao armazenamento, o cliente não vai conseguir ler, por exemplo, um pendrive, não vai conseguir ler um disco externo, tá? Mesmo que ele esteja criptografado, você pode bloquear ou então tornar esse dispositivo somente leitura, né? Então, só vai ler, mas não vai conseguir levar dados embora. Da mesma forma que eu posso não permitir Ctrl+C e Ctrl+V, nem captura de tela, por exemplo, eu posso bloquear aqui, e aqui vocês vão ver as plataformas onde isso é aplicável, né? Então, por exemplo, a captura de tela eu consigo bloquear através do agente no Windows, mas eu consigo bloquear o acesso ao Bluetooth tanto em Windows quanto no Mac, tá? Esse tipo de característica não está disponível para o Linux, ok? Então, bloqueio de Bluetooth, unidade ótica, disquete. Se eu quiser ser mais evasivo, eu posso bloquear direto as portas. Então, mesmo que ele conecte qualquer coisa que ele conectar na porta USB, a porta USB não vai funcionar, né? Aí ele vai ligar para o suporte técnico e falar, minha porta USB está com defeito. Aí o seu suporte técnico vai falar, não, por política da empresa, nós não permitimos a utilização de portas USB, né? Aqui, no entanto, permite que você conecte mouse e teclado no seu notebook, se for o caso, e obviamente no seu desktop. Da mesma forma que FireWire, e aí para o que você trabalhar de dispositivos redirecionados, e aí nós pensamos em RDP ou VDI, você consegue bloquear o acesso, por exemplo, unidade mapeada, área de transferência de entrada, área de transferência de saída, então Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, necessariamente, o mapeamento das unidades USB, o cara quer plugar um disco, quer que esse disco seja lido lá na unidade remota, você pode permitir ou negar isso também, né? Em alguns instantes, em alguns momentos, nós vamos ter liberado o DLP, que é uma gestão de segurança no ambiente, vocês devem saber, né? Ele vai prevenir a evasão de dados, então ele vai conseguir ler documentos, se existem dados confidenciais no documento, se você está tentando mandar um número de cartão de crédito para alguém, se existe um RG, um CPF envolvido e tudo mais, ele vai ler isso, né? E vai te proteger e vai bloquear o envio. O nosso DLP está sendo aclimatizado, então ele já está disponível em outras regiões do mundo, mas eles estão convertendo, né, para a nossa LGPD. Então, CPF, a parte de RG, os nossos números de cartão de crédito, informações médicas, etc., ainda estão sendo, entre aspas, aclimatados, e em breve a gente vai ter isso disponível, né? Eu já falei aqui para vocês da recuperação de desastre, que está vinculada lá, né, ao backup. Feito o plano de proteção, ele vai entrar, né, em vigor na máquina, os agentes vão ser informados desse plano e quais as características que eles têm que desenvolver. Por exemplo, o meu agente está aqui, ó, e ele, claro que ele foi parar na outra tela, mas enfim, ele vai mostrar para vocês agora, ele voltou, o que eu tenho de proteção e o que eu tenho ativado aqui, né? Então, está aqui. Também consigo criar plano de gerenciamento remoto. Aqui é para o acesso à máquina do usuário, né? Consigo acessar essa máquina remotamente, fazer uma sessão de auxílio, ou interagir com o usuário, ou bloquear a tela dele enquanto eu trabalho, né? Aqui, planos de scripting, isso é muito interessante, porque você automatiza algumas funções
dentro do ambiente de máquinas, de desktops e servidores. Então, posso limpar o cache rotineiramente, posso apagar os dados da lixeira, posso fazer isso de forma automatizada. Eu posso criar um plano aqui e escolher os scripts que eu vou executar. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 scripts, mas tem uma biblioteca com mais de 40, e eles vão ser executados todo dia às 11h42 da manhã. Então, consigo gerenciar e criar processos e criar scripts, inclusive, para serem executados. Eu não sei se no caso do Oracle ou de banco de dados tem alguma coisa que precisa ser recorrente, mas se tiver e você conseguir fazer isso através de script, você pode agendar isso e colocar o script aqui na nossa biblioteca e deixar ele recorrente, uma ação que você precisa fazer sempre, alguma coisa que você precisa executar uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, você consegue automatizar isso com o script. Aqui tem os básicos, né, desabilitar firewall, limpar a lixeira, restartar a máquina, então quero restartar as minhas máquinas todo dia X hora, quero ativar ou desativar o Office, enfim, né, implementar alguma extensão do Chrome, tudo isso aqui pode ser feito e já tem vários scripts pré-configurados para você trabalhar e gerir, né? Então, eu acho muito interessante, principalmente quando você pensa em endpoint. Servidor não tanto, mas endpoint, aquelas máquinas que o cliente teme deixar, que já passaram da vida útil delas, mas ele quer deixar lá porque assim ele não tem que investir e tudo mais. Você consegue fazer alguns processos automatizados que melhoram a vida daquela máquina, né? Então, backup de aplicações em nuvem. Aqui é importante que é a configuração do que você vai fazer do 365 e do Google Cloud. Super simples, pessoal. Basta eu criar o plano, determinar o que eu quero fazer backup. Então, vamos fazer da Mailbox, bem preguiçoso mesmo. Escolher o dispositivo. Olha aqui, ó. Tá aqui o meu Microsoft 365. Posso escolher os usuários, os grupos, né? E fazer o backup de tudo isso. Ou posso simplesmente clicar e fazer backup de todo mundo. Então, faço assim, dou adicionar aqui, ele já vai fazer backup disso, né? Aqui, enfim, eu... Não, tá certo, pessoal, desculpa. Então, selecionou lá o dispositivo, né? Porque o meu backup já está sendo feito, então ele não vai me deixar fazer de outro. Mas, enfim, selecionei o dispositivo. O armazenamento nessa questão é importante porque sempre vai ser em nuvem. Sempre vai ser na nuvem do fabricante, tá? Então, uma vez por dia, você já tem licenciado por CITES, sem cobrança nenhuma de armazenamento, em um horário aleatório. Importante, pessoal. Nessa modalidade, uma vez por dia, já está incluso no seu plano quando você licenciou o CIT. Ele vai fazer isso no horário aleatório. A partir do momento que ele fez uma vez isso, ele sempre vai ser recorrente naquele horário. Você não consegue agendar isso. Porém, se você habilitar um adicional aqui de backup avançado, você consegue fazer 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, ou 6 vezes por dia. Lembrando que você não consegue determinar os horários, mas você consegue ter isso feito em até 6 vezes por dia. O tempo de retenção, aqui é importantíssimo, porque nós sabemos que os dados são retidos no 365 nas caixas postais por 2 anos e na lixeira por 30 dias. E tem aqueles usuários que teimam em deixar os arquivos na lixeira porque está pensando se ele vai apagar ainda. Se ele esquecer isso, 30 dias é apagado, depois você tem que solicitar a recuperação. E nós já vimos em vários momentos que a Microsoft não consegue recuperar determinados tipos de arquivos ou em determinados momentos. Então, aqui é uma oferta que você pode ter segurança de demonstrar para o seu cliente, porque você pode fazer, por exemplo, a retenção em 36 meses, né? Ou deixar, por exemplo, 7 semanas. Você amplia o tempo, né? Amplia a segurança
do ambiente do seu cliente, muito além do que a Microsoft te fornece, né? Eu consigo fazer essa configuração e ter a retenção de dados muito maior do que eles prometem e podem, né? A caixa de correio de arquivo aqui é importante deixar, pessoal, porque você consegue criar uma caixa de correio para arquivar coisas antigas do seu 365. E por padrão, ela vem habilitado aqui. Mas em alguns momentos, se você resolver desabilitar e o usuário criar depois, você não tem mais backup daquilo. Então, eu sugiro que mantenha ativado, porque não tem custo a mais. O armazenamento não tem custo. Então, na minha opinião, eu quero fazer backup de tudo. Eu quero fazer backup de tudo, porque eu não vou ser cobrado por isso. Então, eu sempre faço backup de todos os usuários, de todos os SharePoint, de todos os Teams, etc. Né? E aí depois é só aplicar ou, se eu quiser, ativar a criptografia dentro daquele mesmo aviso que eu já passei algumas vezes, né? Então, aplico aqui e o plano está criado. Então, vocês vão ver, por exemplo, detalhes do meu plano de usuários, olha, todos os usuários, como eu falei, eu deixo tudo ativo, né? A parte de... Opa, peraí, prontinho. Então, tudo habilitado, sempre, né? Não tem opção, armazenamento em nuvem, uma vez por dia, né? Todos os meus dispositivos. Então, eu tenho tudo isso funcionando, pessoal. Isso é muito importante e muito interessante, né? E vai funcionar da mesma forma para o Google Cloud, só que com o Google eu não consigo demonstrar aquela árvore de pastas e arquivos porque eu não tenho um tenant da Google, mas eu posso fazer um backup do Google Drive, escolher os dispositivos e os itens que serão, né, adicionados ao backup. Importante, pessoal, diferente do Microsoft 365, eu sou bilhetado e contabilizado por todos os assets e por todo o armazenamento, né? Isso é importante lembrar, porque do 365 eu sou contabilizado apenas pelo número total de assets, mas não pelo meu armazenamento, ok? Seguindo aqui, vamos falar de verificação de backup. A verificação, ela vai o quê? Ao contrário do que o próprio nome diz, ela vai fazer a limpeza do seu backup com relação a vírus, malware, spyware e ransomware. Então, ele vai entregar para você no Restore isso limpo, né? E claro. Só um instantinho, pessoal. Precisa de um minuto. Desculpa, pessoal, de volta aqui. Então, a verificação vai fazer com que você tenha os seus backups completamente sanitizados. E na hora do restore, isso vai voltar de forma segura. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, por exemplo, foi o caso das lojas Renner, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado. Eles tiveram um outbreak de ransomware que invadiu todas as 160 lojas. E aí, essas lojas foram contaminadas e eles conseguiram, através de um plano de recuperação de desastres, voltar esse ambiente em 3 dias. Foi incrível, incrível. Né? Eu não sei qual a tecnologia utilizada, mas eu acho incrível. São 160 lojas em pontos inóspitos do país e os caras tiveram uma estratégia, eles tinham uma estratégia preparada para trazer essas lojas de volta. Porém, o que ninguém conta é que algumas das lojas, quando foi voltado o backup, elas apresentaram os mesmos problemas de ransomware. Por quê? Porque ele não tinha, né,
um plano de validação aqui, de verificação de backup, que fazia sanitização, ou seja, limparia aquele backup que ele ia fazer o restore, e aí ele voltou com um problema, óbvio que com a estratégia que eles tinham, eles conseguiram resolver, e talvez tenham voltado um backup anterior a isso, né? Então, resolveu o problema, tá? Para isso que serve a verificação dos backups, né? Da mesma forma que você tem replicação de backup. A replicação vai permitir que, por exemplo, você faça backup através do agente em 2 ou 3 discos rígidos em locais diferentes. Eu posso, por exemplo, fazer o backup do disco, primeiro no disco para ter um restore imediato e depois jogar esse backup na nuvem, né? Ou posso fazer o backup do disco e jogar isso numa nuvem de terceiros, né? E eu também consigo escolher quais os backups que eu quero replicar. Então, você tem, por exemplo, mais uma camada, né, de proteção, porque eu tenho vários níveis de backup, né? A validação 321 continua sendo a mais eficiente. 3 cópias do mesmo arquivo em 2 locais diferentes com um local externo. 3, 2, 1, pessoal. Tá? Isso é muito importante, porque garante a segurança do seu ambiente, do ambiente do seu cliente, né? Principalmente naquela hora de desespero. Então, o plano de replicação vai te auxiliar nisso. A validação, ela vai bater byte a byte o que foi transferido e o que foi gravado. Então, é muito conhecida de quem já usa backup, desde o backup exec, né? E daquelas outras ferramentas, NetBackup. Então, ele sempre te dava um relatório de quanto foi transferido e quanto foi gravado, e faz uma comparação através do checksum para ver se isso está íntegro, né? Que foi feito de forma integral. Então, uma validação que você pode habilitar para que ele faça backup, ela é principalmente usada quando você faz o backup em disco, né? A limpeza, que é um wipe, na verdade, o termo correto aqui seria wipe, porque você pode programar limpezas ou resetar máquinas de períodos em períodos, né? Eu ainda não pensei exatamente em como eu usaria isso como administrador, mas tenho certeza que tem empresas que usam para renovar, por exemplo, máquinas. A cada 30 dias eu dou um flush naquela máquina, ou se eu tiver um volume grande de troca de funcionários ou de troca de hardware, estiver fazendo, por exemplo, um upgrade de hardware nos meus usuários, eu reseto as máquinas para entregar para outros departamentos, ou então para essas máquinas serem vendidas, leiloadas, enfim, eu consigo pensar numa fórmula nesse sentido, né? Conversão de VM aqui, eu posso dizer que é um clássico, porque você cria um plano onde o agente vai converter aquela máquina física, às vezes você tem um servidor físico, e você quer converter ele para VM, você não quer fazer a reinstalação do SO, fazer a reinstalação das aplicações, fazer a reinstalação do banco, etc. Você não quer fazer isso. Você simplesmente quer levar ele do físico para o virtual, então você faz a conversão através de VM, né? Criação de plano, bem tranquilo. Então, aqui eu quero para ESXi, Hyper-V, Scale, VMware Workstation, apesar de que aqui você vai usar só para teste, né? E transformar isso em VHDX, né? São essas opções. Vou escolher qual servidor eu quero, né? Eu não tenho nenhuma VM ligada no momento aqui, mas ele se conectaria no host e faria essa conversão de forma direta, né? E a replicação para VM, aqui no caso, é voltado para VMware, você replica um SXI em um outro ESXi, tá? Então, a parte de gerenciamento aqui nós concluímos. Recuperação de desastres, né? Então, essa é a menina dos olhos de todos aqui, né? E você fez o backup de máquina inteira, habilitou a recuperação de desastres e você já tem, né, isso sendo replicado no armazenamento fabricante. Isso é muito importante porque a partir do primeiro backup full, você já tem acesso a essa máquina em funcionamento, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um servidor aqui, determinar o failover, fazer o teste ou de produção.
né? Vamos falar do de produção, que é o que todo mundo se preocupa, né? Porque é onde você realmente vai ter o funcionamento da ferramenta. Uma hora que você fez o failover de produção, a máquina original tem que estar fora de rede, ela tem que ter caído, ela tem que ter tido um problema. A partir de então, a máquina no data center vai subir, né? Você pode fazer isso manualmente ou pode criar uma regra, mas eu particularmente sugiro fazer isso manualmente. E através de uma conexão VPN, que pode ser tanto client to site quanto site to site, você vai ter conectividade a esse ambiente e vai continuar, o seu cliente vai continuar em produção, tá? A partir do momento que você liga as máquinas, tanto em failover quanto em failover de produção, aqueles nossos amiguinhos compute points vão começar a ser consumidos e você vai ser bilhetado pelo uso, tá? Por isso que nós fazemos o cálculo de compute points, porque para isso você vai ter que colocar quantidade de processamentos, quantidade de memória, né? Quantidade de disco, e aí nós vamos ter os compute points, porque isso vai ser utilizado lá no data center do fabricante, que é um data center de alta performance. A partir do momento que você liga qualquer uma dessas opções, você é habilitado pelo uso do compute points, ok? Então vamos fazer um teste de failover aqui para demonstrar o funcionamento para vocês, né? Então eu vou escolher qualquer data aqui, vamos pegar março de 2022 aqui, e vou começar o teste. O teste visa você verificar, né, qual que é a condição do ambiente do cliente antes dele ter, né, e se Deus quiser não vai ter, né, nenhum desastre. Por quê? Você precisa verificar se o seu backup está sendo feito de forma íntegra e funcional. Então, subir a máquina, quero saber se o banco subiu, quero saber se está operacional, quero tentar fazer uma consulta no banco. Então, posso testar esse failover. O teste de failover, ele vai permitir, por exemplo, que você também se conecte à máquina através de uma VPN e faça os testes da forma que você quiser. A diferença no teste é que, a partir do momento que você verificou tudo isso, que você está satisfeito com o resultado, e aí, né, satisfeito no sentido de foi positivo ou identifiquei um problema, na hora que você desligar a máquina de teste de failover, ela vai ser completamente apagada, tá? Nenhum dado adicionado quando você faz o teste de failover vai ser mantido. Ao contrário do teste de produção, que quando você terminar, na verdade, o teste de produção não, perdão, pessoal, falei errado. Ao contrário do failover em produção, que quando você terminar, ele vai te perguntar para onde eu devo voltar essa máquina. E aí você vai poder apontar um agente que já está configurado, um SXI ou um Hyper-V já configurado no seu ambiente, e ele vai voltar essa máquina atualizada com todos os dados que foram adicionados. Isso é muito importante, pessoal, porque é aí que você tem a consolidação, né, do funcionamento do DR. Eu, Luiz, faria todos os testes de failover possíveis antes de precisar pensar em fazer um teste, em fazer um failover de produção, porque aí eu estarei habituado e já tenho entendimento do funcionamento completo da solução, principalmente se a minha equipe for responsável por desenvolver esse plano e por gerenciar esse plano. Então, assim, vamos ver o que aconteceu aqui. Estou fazendo o teste, tanto que aqui está escrito parar o teste, né? No caso do outro, vai estar voltar à produção. Eu vou verificar o console, eu não tenho conectividade VPN nesse momento, ele vai me subir a máquina.
alertar todo mundo que essa é uma máquina bem simples, está rodando o Windows 2016 com 4 GB de memória, 30 GB de disco. Então, por definição, né, essa máquina é lenta só de olhar para ela. Mas a ideia aqui é mostrar que subiu a máquina, então vou dar um Ctrl Alt Del. Ele vai me apresentar lá, como eu falei, a máquina por definição é lenta. E eu vou conseguir colocar a senha aqui. Então, tenho acesso já aqui ao prompt. Coloco a nossa senha super secreta e conecto na máquina. Um dado importante, vocês vão perceber que essa máquina, por estar em failover, né, teste de failover, ela vai me mostrar um badge de rede, dizendo assim, olha, eu posso me conectar a essa rede? Então, a máquina em teste, ela vai sempre mostrar isso para você liberar a rede dela. Mas a máquina em produção, ela estará com a exata configuração em que foi feita na máquina. Se a máquina tem IP físico, se a máquina tem acesso à internet, ela vai estar exatamente com a mesma configuração. Você consegue ter os mesmos IPs, o mesmo ambiente conectado pela VPN para trabalhar de forma transparente, ou se você precisar fazer o NAT, você também consegue ter o NAT. Então a máquina subiu, tá? Enquanto ela está carregando, eu preciso que ela carregue aqui para fazer a demonstração, essa partezinha de baixo. Vou tomar um golinho de água, 2 segundos aí, pessoal. Como eu tinha comentado antes com vocês, ela vai aqui falar, olha, eu estou na rede 4, tal, você me permite? Você vai dar o yes aqui. E aí a máquina vai ter acessibilidade à rede. A minha máquina está configurada para acessar a internet, então eu vou conseguir navegar com ela dentro do data center. Se a minha máquina não tiver configuração para sair para a internet, ela vai ter conectividade apenas na rede interna que você configurou ou que o seu cliente configurou. Então, ó, tá vendo? Já está reclamando, lógico que o computador está com pouca memória. Como eu disse para vocês, é um Windows 2016 com 4 GB de memória, 20 GB de disco, o que torna a performance dele lenta. Mas a ideia aqui é funcionando. Então, vou abrir logo um navegador para salvar a máquina aqui do sofrimento dela e deixar com a memória mais baixa ainda, só para demonstrar para vocês a navegação. Mas aqui eu já tenho a comprovação que a máquina subiu e está funcional. Se eu tivesse alguma aplicação, alguma coisa que eu precisasse testar, eu já poderia testar, né? Não quero restaurar Firefox nenhum. Quero testar o wall só para a gente ver como é dinâmico o funcionamento. E aí, tá lá as manchetes de hoje do UOL, só para a gente ver que está funcionando. Se vocês depois quiserem acessar aí o UOL para ver que é da data de hoje, ok? Então, fiz todos os testes. Os testes do Luiz incluíam navegar na internet. Vou usar a máquina? Não. E aqui, atenção, pessoal. Se você esquecer e deixar essa máquina ligada, ela vai continuar contabilizando os compute points e você vai ser cobrado disso. Então, o que, que eu faço? Simplesmente venho aqui, fecho a máquina e paro o teste. Eu tornei essa questão do parar o teste, para mim, Luiz, uma coisa automática. Por quê? Para não esquecer uma máquina que eu não estarei utilizando ligada, e lá consumindo meus compute points e eu sendo, né, cobrado, né, bilhetado no final do mês. E aí, como eu mencionei para vocês, reconheço que uma vez cancelado o teste, todos os dados serão apagados e não poderão ser recuperados. Ai, que susto. Pô, Luiz, não, calma, pessoal, calma. Failover de teste, não é o de produção. Então, ele vai apagar a máquina para não consumir recurso. Para o teste, essa máquina vai ser excluída, tá? Parte do DR, funcionamento e conectividade. A conectividade com DR vai ser feita, como eu mencionei anteriormente, ou através de VPN
client to site ou site to site. Você consegue fazer o acesso baixando aqui os arquivos para OpenVPN e configurando o seu client to site, mas você também pode fazer site to site baixando o dispositivo VPN do próprio fabricante. Importante, pessoal, esse dispositivo VPN é uma máquina Linux que vai permitir com que você configure a sua conectividade com o fabricante. E essa máquina ela é bem pequenininha, ela vai consumir 2 GB de memória e 20 GB de disco na sua máquina, no seu virtualizador, no seu hypervisor. A partir de então, no site to site, ele vai estar conectado de forma indefinida, né? Indeterminada. Posso deixar ele conectado full time ou posso subir isso só no momento em que eu precisar executar um DR, o que, na minha opinião, não é a melhor opção. Eu deixaria isso continuamente ligado, não existe um consumo de dados, não existe uma cobrança sobre isso, a não ser que você starte lá, né, o Disaster Recover. Então, são essas as formas de configurar. Você tem uma série de possibilidades, até colocar um DNS padrão ou colocar o seu próprio DNS, você consegue fazer um roteamento local, mas nos testes que eu fiz, você não precisa fazer isso se a sua rede já estiver pré-configurada de forma adequada, tá? Existe a possibilidade, como eu comentei anteriormente, de rodar um runbook. O runbook, ele faz uma automatização do DR. Você vai conseguir criar uma série de passos para que esse DR seja ligado automaticamente, e aí você consegue criar ordem para que as máquinas subam. Então, realmente tive um desastre. Toda a minha base, todos os meus servidores foram comprometidos, deu um surto elétrico e queimou tudo, tá? Eu consigo automatizar isso e colocar etapas para que isso aconteça, inclusive passos de operação manual. Então, eu vou aguardar uma ação do usuário para continuar processando, tá? Eu faria tudo manualmente, porque aí eu vou ter controle absoluto da situação. Mas você pode automatizar e rodar os testes, né? Então, uma coisa sempre interessante é você, né, fazer isso de forma contida num ambiente de teste de avaliação, por exemplo, né? Então, aqui vou fechar o runbook. Não vou salvar. E vou continuar. Existe a possibilidade de você trabalhar com segurança de e-mail, né? Então, aqui é um produto que é voltado a anti-spam, anti-malware, anti-ransomware para e-mail. Ele vai se tornar funcional para qualquer servidor de e-mail, porque a prerrogativa aqui é que você aponte o MX do sistema lá no seu registro para a nossa solução. A nossa solução sanitiza isso e você retorna para o servidor do cliente já limpo, né? Essa solução ela premia, por exemplo, a parte de spear phishing, né? A parte de ransomware. Ele também tem o controle de spam, onde o seu usuário pode verificar o que entrou como spam ou não. Você consegue criar regras personalizadas e tudo mais. Porém, nós não temos uma demonstração disso no nosso ambiente. Você pode fazer um teste, né, dentro daqueles 30 dias para entender como é que funciona. A parte de proteção, e aqui você vai ter a quarentena apresentada, né? Peguei, tem algum arquivo suspeito, tem algum arquivo que eu ainda tenho dúvida e tudo mais. E vai mostrar aqui na quarentena, botãozinho direito, quero liberar, quero bloquear, quero excluir, da forma tradicional do antivírus. A lista de permissionamento, ou seja, o que são as permissões? Permissão para quê? Às vezes, pessoal, a gente tem uma aplicação que foi desenvolvida em casa, ou nós temos uma aplicação que não é uma aplicação muito conhecida de mercado, e que ela usa determinadas permissões do sistema que o antivírus acha suspeitas, e ele coloca essa aplicação em quarentena e essa aplicação para de funcionar. Então, eu sei que a aplicação é legítima, eu conheço o desenvolvedor, então eu simplesmente venho e adiciono o arquivo aqui. Então, a partir do momento, o meu antivírus não vai mais verificar aquela aplicação,
e eu não vou ter mais esses reportes e esses bloqueios, ela vai passar a funcionar 100%, certo? Como eu comentei anteriormente, a prevenção contra a perda de dados, o DLP, nós já temos algumas coisas que nós podemos aqui dar uma bisbilhotadinha, mas vocês vão perceber que o Brazilian Portuguese não está aqui ainda, né? Então, ele está sendo aclimatado, né? Tem o português de Portugal, que não é o nosso caso, né? E mais algumas coisas, né? Então, logo que tiver, aqui, ó, já começou, ó, Brasil. Aqui já tem alguma coisa de identificação pessoal, e aí a gente precisa que eles completem tudo isso aqui para que se torne 100% funcional para o nosso país, né? Então, aqui as políticas que estariam envolvidas ali no DLP e o registro de auditoria, todas as coisas que forem classificadas como importantes, né, confidenciais, etc., apareceriam para nós aqui, né? A parte de gerenciamento de software, e aí nós retornamos àquela questão do gerenciamento de correção, né? Você pode, por exemplo, automaticamente aprovar isso ou recusar isso. Ele vai rodar, né, na agenda que você fez o plano, a atualização automática. Você consegue, inclusive, ver que máquina que precisa dessa atualização, né? O notebook do César, nesse caso aqui, precisa da atualização. E eu poderia, né? Deixa eu voltar. Cadê? Ele foi para a máquina do César e eu poderia aplicar isso já na máquina, né? Nós não vamos fazer isso porque o César está acompanhando a apresentação. E se eu não configurei lá, provavelmente rebuta a máquina dele, dependendo do tipo da atualização. Então, sempre na hora de configurar esse gerenciamento, se atentar para nunca reiniciar a máquina do usuário, né, de uma vez. Ele vai perder aquela planilha do Excel com 5.000 linhas que faz o gerenciamento, provavelmente naquele momento, dos nossos salários, e aí você sabe como é que fica ao final do mês. Então, melhor não mexer com isso, não permitir lá o reboot automatizado. De qualquer forma, todas as máquinas que precisarem dessas atualizações, aqui eu aprovo ou recuso, ou deixo como não definido, e aí eu posso pontualmente instalar isso na hora que for mais confortável para mim ou para o meu cliente. Da mesma forma, eu tenho lá a avaliação das vulnerabilidades, né, para os sistemas operacionais onde eu tenho agente, então tem o Windows 10 aqui, também vou conseguir ver quais são as máquinas que estão envolvidas, né, ele vai voltar lá no dispositivo. Mas eu também consigo fazer da mesma forma a aplicação da política, né? Da política não, na correção, na verdade, né? Então, as máquinas estão desligadas aqui, provavelmente uma VM minha que não está funcional, consigo clicar, aí volto para a instalação do patch, eu posso ver os detalhes, o que é esse CV, o que é esse erro, qual a vulnerabilidade. E lá estamos nós novamente com o nosso amado e querido Print Spooler. Não consigo entender, pessoal, como uma coisa que não deveria sair para nada, ser só interno na máquina, pode ter tanto problema de vulnerabilidade. Foi esse carinha que, na época, tinha uma outra brecha de segurança que permitiu lá o WannaCry. Tá? Então, tenho toda a descrição, posso entender, posso estudar, né? Ou posso aplicar. Né? Parte de inventário de software, quando tiver habilitado para alguma máquina, eu vou ter a descrição aqui de todos os softwares implantados na máquina. Então, aqui está no meu notebook, tem os aplicativos instalados, né? E aí demonstrando como eu posso ver a lista das aplicações, tá? É mais no sentido de controle e de relatório. Você não consegue por aqui desinstalar o aplicativo, mas rodando um script lá na nossa biblioteca de script, você pode desinstalar um aplicativo e tem várias técnicas para você fazer isso. No caso de Windows, você poderia usar, por exemplo, PSExec, que é muito confiável e muito ágil para fazer esse tipo de procedimento. Chegando aqui quase no final, a parte onde estão armazenados os backups. Então, aqui, por exemplo, o meu armazenamento em nuvem, eu tenho a parte dos meus servidores, das minhas máquinas, né, onde eu consigo voltar esses backups, né, e mostrar os backups
quais são os arquivos ou pastas que precisam ser recuperados. Vou clicar em recuperar arquivos aqui. Ele vai me apresentar o disco da máquina em questão e aí eu vou conseguir navegar por esse disco. Então, consigo ser granular, como eu tinha mencionado lá no início, até o último arquivo lá dentro de System32, e pegar esse arquivo e recuperar esse arquivo. Tá? Posso tanto recuperar o arquivo para a máquina em questão, ou posso fazer o download desse arquivo. Isso é importante porque, vamos supor que você tem um servidor e corrompeu um arquivo DAT desse servidor. Mas você tem outros servidores com as mesmas versões e com a mesma configuração, onde esse arquivo DAT estaria consistente, estaria funcional. Eu posso entrar no backup desse servidor, copiar esse arquivo DAT para minha máquina, jogar esse arquivo DAT no outro servidor que está com problema, se eu tiver acesso, obviamente, tal, e rebootar a máquina, ela vai voltar a funcionar, porque eu tinha uma opção, né, de granularidade para recuperar um arquivo do meu sistema operacional com a versão correta. Então, é uma grande possibilidade quando eu faço de máquina inteira. Então, aqui, por exemplo, disco C, usuários, e aí eu posso verificar, por exemplo, se eu tenho alguma coisa gravada no meu usuário Luiz Orlandi. Então, lá em Downloads, eu tenho um arquivo, e esse arquivo está numa pastinha separada, que é um OBJ de um teste que eu joguei aí, um arquivo de imagem 3D que eu joguei. Então, poderia clicar no nosso amigo, recuperar no local de origem ou baixar, como eu tinha mencionado para vocês. E aí, se for o caso da granularidade, né, eu posso clicar aqui e sim, né, voltar naquela questão do Windows, do System32, etc., e recuperar um arquivo de sistema operacional. Né? Só um exemplo que é bem factível, né? Da mesma forma, né, eu posso verificar os meus backups do aplicativo em nuvem. Então, por exemplo, eu quero voltar a minha caixa postal, que na verdade é que tem mais dados aqui. Aqui, ó, a minha caixa de e-mail. Posso ver os backups, aí a gente tem uma lista grande de backup aqui. E eu posso recuperar toda a caixa de correio, mensagem por mensagem, ou criar um arquivo PST dessa caixa de correio. Mas eu quero recuperar uma única mensagem hoje. Então, ele vai ler o conteúdo lá da minha pasta, vai mostrar as mensagens que eu tenho disponíveis dentro daquele período de retenção. E eu posso pegar uma de fevereiro aqui, ó. O que eu posso fazer com essa mensagem? Eu posso ver o conteúdo, posso enviar ela como e-mail, posso recuperar na própria caixa postal. Nesse instante, eu posso criar um PST dessa mensagem. Então, se eu quiser ver o conteúdo, eu consigo ver. Lembrando, pessoal, que esses dados, eles são dados falsos, onde eu tenho uma caixa postal só para receber esse tipo de bobagem para poder fazer a demonstração para você. Aqui não envolve nenhuma questão de privacidade de usuário, porque o usuário nem sequer existe. Eu consigo ocultar o conteúdo, né? Enviar como e-mail para qualquer destinatário, recuperar ou criar o PST. Isso também vai funcionar, pessoal, para a parte do SharePoint, por exemplo. Eu não sou o cara do SharePoint, mas eu poderia aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei clicado. Não. Eu poderia clicar aqui, ver os backups e recuperar os arquivos do SharePoint. Aqui eu estou fazendo meio cego, pessoal, porque eu realmente não conheço nem nada da infraestrutura do SharePoint. Mas para quem conhece, vai ver um sentido em recuperar algum arquivo, alguma biblioteca, porque ele traz realmente várias possibilidades aqui. Então, suspeito que aqui em AppData, por exemplo, eu teria os dados do usuário e assim por diante, poderia fazer uma recuperação. Tá? Eu realmente não conheço a ferramenta para poder fazer uma demonstração exata do que é, mas já dá a entender do funcionamento disso. Né? A parte de relatórios, você tem todos os relatórios já disponíveis e pode criar o seu próprio relatório. Né? Então, posso, por exemplo, ir direto no resumo executivo e aqui eu posso adicionar widgets também
para tudo isso. Então, posso criar, colocar mais dispositivos e tudo mais e tal. Então, crio o relatório da forma que achar mais interessante. E aí posso baixar esse relatório em Excel e PDF. Em Excel vai vir um CSV para você gerar os dados da forma que você achar mais interessantes. Posso enviar esses relatórios, né, em Excel e PDF da mesma forma. Posso configurar isso para que o resumo funcione um dia, 7 dias, 30 dias, esse mês e tal, né? Clonar esse relatório, fazer alterações nele, posso exportar esse relatório, descarregar esses dados aqui, ou excluir o relatório, né? E aqui, finalmente, configurações de credenciais que eu posso salvar, verificar aqui, né, as definições de atualização, inventário, habilitar o Next Generation Antivírus, que já está por padrão, né? E importante, pessoal, né? A atualização dos agentes. Sempre ter, você vai ver que aqui tem um número, né? São os agentes que estão desatualizados. Então é sempre bom dar uma olhadinha e ó, tem uma atualização disponível. Então eu posso atualizar todos ou enviar só a atualização desse e assim por diante. Ok?